Então é uma metáfora militar, batalhões marchando em sequência, ou realmente uma ideia de hierarquia, de sequência que é dada. E a sequência que nos é dita é Cristo as primícias. Então Cristo foi o primeiro a ressuscitar para a vida, para nunca mais morrer. Na sua vinda. E cada um a sua própria ordem, nós vemos uma sequência progressiva, não simultânea, não todos ressuscitando ao mesmo tempo. Eu trouxe um infográfico para ficar mais prático, né? Então, nós temos Cristo, a primícia, já cumprido. Nós teremos, como nós vimos ali no final do estudo do Rafael, a igreja, quando terminar o seu tempo, o período da graça, a dispensação da graça, será arrebatada antes da tribulação. Então nós temos a segunda ordem aqui. A igreja, os santos todos unidos de uma só vez antes da tribulação, pois a igreja não é destinada à ira. Depois nós temos, após o advento, após a volta de Cristo, que nós acabamos de ver, o retorno dele antes do milênio, nós temos a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e dos mártires da tribulação. E depois, os últimos, os ímpios, após os 1000 anos, após o reino milenar, no grande trono branco. Vamos só ler os versículos aqui, senão fica melhor, né? Apocalipse 20, versículo 4. E depois, na sequência, se alguém puder ler 1 Coríntios 15, versículo 20 e 23. Então, se alguém puder ler Apocalipse 20, 4 a 6, e depois algum outro irmão, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, 20 a 23, por favor. E também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vem ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram desse nem esta imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Certo. De fato, Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo ele a primícia entre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morreram e Cristo todos voltaram a viver. Até 23? 23 também. Mas cada um por sua vez. Visto as primícias, depois quando ele vier, os que pertencem. Então nós vemos aqui nesses dois trechos, a ideia principal é que todos esses aqui, né, dos santos que se ressuscitam para a vida porque Cristo foi a primícia. Cristo ressuscitou para a vida, né? Por causa da sua obra, por causa da sua vida sem pecado. Ele ressuscita e inaugura a ressurreição da sua igreja e dos santos do Antigo Testamento, os que serão os mártires, os que crerão e morrerão na tribulação, né, com a perseguição ferrenha da besta durante o período da tribulação. E uma ordem, uma sequência, e os ímpios ali no final, né? E vendo mais especificamente isso, nós vemos que a mesma hermenêutica literal que nós usamos durante todo o nosso estudo, que nós vimos no começo, a diferença entre a interpretação literal, a interpretação espiritualizada da palavra, nós devemos manter essa mesma forma de interpretação. Se nós interpretamos de forma literal, ela precisa ser literal, usada em toda a Escritura. Senão, nós passamos o peso da palavra para o intérprete, não a palavra dizendo ao intérprete como ela deve ser estendida, né? Então, nós temos uma diferença. Aqui eu quero mostrar a diferença da ressuscitação, no advento de Cristo, na segunda vinda, dos santos do Antigo Testamento e dos mártires da tribulação, e
da ressuscitação da igreja, dos santos da igreja. São eventos distintos aqui. Então nós vemos que ele fala ali em Apocalipse 26, como foi lido: vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós vemos que esses decapitados são aqueles que morrerão, né, durante o período da tribulação, na perseguição do anticristo. Então nós vemos que isso acontece apenas após o retorno do rei, né, após o segundo advento, durante essa transição. E aí por que a igreja não participa? Por que a igreja não é arrebatada pós a tribulação, né? Então nós vemos que o pós-tribulacionismo ele precisa redefinir a igreja como todos os santos de todas as eras para encaixar ela aqui, porque nós vemos especificamente que a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e da tribulação é feita aqui, mas para que a igreja seja encaixada aqui, como nós não vemos nem a palavra igreja aqui nesse trecho, ela precisa ser redefinida como santos de todas as eras. E a igreja, nós vemos que ela é mistério não revelado no Antigo Testamento. Ela nasceu ali em Pentecostes, em Atos 2, né? E ela não se confunde com os outros santos de Deus, né? Então, quando nós mantemos aquela distinção entre igreja e Israel, nós mantemos essa distinção aqui também. A mesma distinção que nos leva ao reino milenário, ao reino terreno de Cristo, físico, real, não espiritual, ela é a mesma distinção que nos conduz ao pré-tribulacionismo, ao entendimento que a igreja é ressuscitada antes da tribulação. Trouxe aqui um caso que é George Led. George Led é um estudioso, vamos dizer, mais contemporâneo, defensor da ideia do pós-tribulacionismo, que a igreja é arrebatada depois da tribulação. E nós vemos que quando o texto fala sobre Israel de forma específica ali na tribulação, o caso das 144.000 testemunhas, as tribos são nomeadas de forma específica, nós vemos que todo o contexto fala de um Israel étnico, de um povo físico de Israel, ali durante a tribulação. Eles transformam isso em Israel espiritual, ou a igreja, né? Israel espiritual, quando falam dessa forma, transformam Israel na igreja. Então nós perdemos a distinção. Então é preciso espiritualizar o que o texto diz literalmente. Então o mesmo movimento que nós vimos lá atrás, do amilenismo, que diz que não há milênio, não há reino, ele é aplicado de forma específica nesse ponto aqui, porque se eu tenho Israel durante a tribulação e não a igreja, eu não consigo fazer essa distinção, mostrar, não, a igreja passa pela tribulação. E nós vemos que não. É o mesmo perigo o terceiro perigo de espiritualização, que nós vimos ali na hermenêutica alegórica, espiritualizada, na interpretação espiritualizada, é o abandono do sentido literal. Quando nós temos 2 pesos e 2 medidas, aqui eu interpreto de forma literal, aqui eu interpreto de forma espiritualizada, nós não temos mais meios de provar, verificar ou contestar qualquer coisa, porque nada define onde eu sou literal, onde eu vou entender de forma espiritual. Então nós entendemos, ou nós entendemos tudo de forma literal, que é o que nós vimos aqui, que as profecias foram cumpridas de forma literal, que as interpretações de Neemias, Esdras, dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus, dos evangelistas, foi totalmente literal do Antigo Testamento, né? Então nós entendemos que a melhor forma de se interpretar a palavra entendemos que é a forma correta, né? Então nós mantemos esse mesmo padrão. Nós não deixamos que o intérprete, que nós ditemos o que o texto pode dizer ou não, né? Então nós vemos que quando a régua é retirada, a mesma chave ali que abre Apocalipse 7, ela também deve entender Apocalipse 20, 1000 anos
nesse caso, viram símbolo. Então, se eu entendo parte de Apocalipse 7, se os 144 mil são símbolo, os 1000 anos também são simbólicos. Então, e a questão é, a gente não está aqui para atacar o nosso irmão George Led, longe disso. Não tem nem como eu aqui. Led, ele crê no milênio literal e na salvação de Israel. Então, nós vemos que parte do método que é usado, ele está na interpretação do reino literal, da restauração de Israel. Israel não é, a igreja não substitui Israel, o milênio irá acontecer, mas nesse ponto específico, para defender o sistema que entende que após tribulação, que a ressurreição da igreja, o arrebatamento da igreja, eu estou falando ressurreição, mas era arrebatamento. O arrebatamento da igreja é após a tribulação, eu preciso pretonizar um ponto específico, né? Então, quando eu retiro a régua num ponto, eu não posso repor ou em outro ponto pela vontade do intérprete. Como nós falamos, a consistência da interpretação deve ser a mesma em toda a Escritura. E a segunda razão de por que a igreja é arrebatada antes da tribulação e não depois. Então, se o arrebatamento fosse após a tribulação, todos os santos seriam glorificados ali. Se Cristo volta e arrebatamento, nós temos a igreja, temos os outros santos, temos as pessoas ali na tribulação. Se nós temos o arrebatamento nesse momento, não sobraria ninguém em corpo natural para cumprir os requisitos do milênio, das profecias de Isaías 65, que irão nascer, plantar, colher, viver em corpos naturais. Então, Walvoord observa que os maiores expoentes do pós-tribulacionismo nem sequer discutem esse problema, essa questão. Como no arrebatamento, nosso corpo será transformado num corpo incorruptível, todos teriam esse corpo incorruptível, se o arrebatamento fosse pós-tribulação. Os julgamentos também seriam desnecessários. Nós vimos que nós temos 2 julgamentos após o retorno de Cristo, que é o julgamento de Israel e dos gentios vivos, que sobreviveram à tribulação e à batalha final. E seriam indispensáveis, porque se o arrebatamento acontece ali, todos que são salvos, que são crentes, já fariam parte da igreja glorificada. Então só sobrariam em corpos naturais os ímpios, os incrédulos. E as escrituras, elas descrevem como acontecimentos, os julgamentos, como acontecimentos posteriores ao retorno de Cristo. E ele literalmente mostra que existe a separação dos salvos e dos perdidos, dos cabritos e das ovelhas, do trigo e do joio, pessoas em corpos naturais que serão destinados para a vida ou para a morte. Então, o pós-tribulacionismo, ele vai ou deslocar o julgamento, falar que ele acontece no final do milênio, ou vai negar esse julgamento, para acomodar ao seu sistema, o intérprete com a medida do texto, e não com o que o texto te obriga a entender dele mesmo. Próxima razão. A translação é um mistério exclusivo da igreja. Então aqui, 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Aqui não é a trombeta dos anjos, tá? Da tribulação, tá? Da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, a palavra mistério é mysterion, no grego. Aqui o mistério que ele está revelando especificamente é o mistério da transformação sem morte. Então, nós que estivermos vivos, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, não morreremos, seremos transformados
em corpos incorruptíveis, sem passar pela morte. Esse mistério não foi revelado no Antigo Testamento, apenas aqui no Novo Testamento. Especificamente falando para a igreja, né? Então, o Antigo Testamento, como nós vimos ali em Daniel 12, ele fala de ressuscitação, mas não de arrebatamento, não de translação de santos. O Novo Testamento que revela isso. E pressupõe o contrário, nós teremos santos entrando no reino em corpos naturais, né? Então são dois eventos estruturalmente opostos. Eu trouxe uma tabelinha aqui. Então nós temos o arrebatamento, nós temos Cristo vem aos ares para buscar a igreja. No segundo advento nós temos Cristo descendo ao Monte das Oliveiras, pisando fisicamente, um retorno físico à terra, não apenas aos altos céus, né? Nós temos no arrebatamento da igreja, os santos sobem ao seu encontro nos ares. No segundo advento, Cristo já desce com os santos. Nós vemos que Cristo, na sua volta, ele vem com todos os seus santos. O arrebatamento ele é iminente, nenhum sinal precede o arrebatamento da igreja. Como nós estudamos, a igreja não precisa estar preocupada com notícias, com guerras, com rumores de guerras, com terremotos, com acontecimentos, porque o arrebatamento ele é sem nenhum sinal precedente, né? Nós vivemos, como nós estudamos, no princípio das dores. Não é ainda o trabalho de parto. E no segundo advento, ele é precedido por sinais inequívocos, né? A tribulação, o retorno, o sinal no céu, as batalhas. O arrebatamento é iminente a qualquer momento. E o segundo advento, ele é apenas após a grande tribulação. O arrebatamento ele diz respeito aos que estão em Cristo, de forma particular, né? E o segundo advento, ele fala sobre afeta toda a humanidade viva naquele momento do retorno de Cristo. E a síntese disso é que Cristo, as primícias já cumprido, a igreja, ressurreição e translação no arrebatamento pré-tribulacional, todos os crentes em unidade. Os santos do Antigo Testamento, mais os mártires da tribulação, após o segundo advento, durante esse período de transição dos 75 dias. E os ímpios, eles também ressuscitarão. Então nós veremos que todos, no final, estarão em seus corpos, novamente, né? Alguns para a vida, alguns para o horror eterno. E agora, como nós já passamos pelos julgamentos, já passamos pelas ressurreições, que é ressuscitado não passa por julgamento, né? Especificamente nesse momento. Nós temos agora, começamos a falar da estrutura desse reino que está sendo montado. Nós teremos os corregentes com Cristo. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu separei o versículo. 2 Timóteo 2:12 diz: se perseverarmos, também com eles reinaremos. Então esse versículo ele fala de forma geral da igreja, né, de uma forma específica, que nós teremos tronos e autoridade de julgamento, né, totalmente merecidos, né, mas nós teremos. Nós teremos nesse reino Cristo ao centro como rei, e nós teremos os santos glorificados como vice-regentes, como corregentes com Cristo. Tanto os santos do Antigo Testamento, tanto os da igreja. Israel será como nação sacerdotal, o seu papel finalmente cumprindo Êxodo 19:6. Serão meu reino, nação santa, reino de sacerdotes. E teremos as nações que entrarão no milênio como súditos desse reino.
Então, quem que entra no reino milenar? A igreja glorificada entra com os seus corpos ressurretos, entram como corregentes no reino. Os santos do Antigo Testamento e da tribulação, ressuscitados no intervalo dos 75 dias, e entram como corregentes também. O remanescente crente de Israel, o remanescente fiel, que passou pela tribulação, que clamou pelo Messias, que não foi morto pela perseguição do anticristo, eles entram com corpos naturais, diferente desses dois outros grupos aqui, como nação sacerdotal. Os gentios, as ovelhas do meu Pai, que entram no reino por crerem em Cristo no período da tribulação, entram em corpos naturais, mas como súditos desse reino. E os cabritos e rebeldes, eles não entram, são excluídos do reino. Então, como nós falamos, não entra nenhum adulto descrente no reino milenar. Todos que entrarem já são salvos, já são crentes em Cristo. E agora, nós podemos falar também do templo milenar. O templo, eu trouxe ele adiantado um pouco aqui, um pouco o assunto da adoração, porque esse templo ele já é começado a sua instauração nesse período dos 75 dias. Então, os julgamentos definiram quem entra, as ressurreições definiram quem entra, e o templo vai definir como será essa adoração ao rei e a Deus no período milenar. Então vamos ler ali Ezequiel. Não, eu leio, pode deixar. Os irmãos acompanhem. Ezequiel, em Ezequiel do capítulo 40 ao 48, nós temos a descrição desse templo, é bem detalhado mesmo das descrições. Da mesma forma que nós temos as descrições do tabernáculo, do templo de Salomão, nós temos desse templo. Esse templo é um templo singular, nada parecido, acho que é meio forte. Um templo muito mais magnífico do que o templo que foi construído por Salomão, né? A gente não vai fazer um estudo desse templo de forma específica, eu deixo para o especialista, com o Antônio, depois passar esse estudo para a gente, né? Eu não sou digno de falar disso. A gente vai só ver o resuminho dele aqui. Então, apenas lendo Ezequiel 43, alguns trechos, ele diz ali no versículo 4: A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então, se nós olharmos ali no livro de Ezequiel, no capítulo 10, nós vemos a glória do Senhor deixando o templo. E aqui, ela retorna e enche o templo. Versículo 7, ele diz: Filho do homem, este é o lugar do meu trono. Nós já vemos uma diferença aqui, né? E o lugar das plantas dos meus pés. Esse templo tem um trono, esse templo é o lugar das plantas dos meus pés, né? Fisicamente, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Então, o Espírito de Deus, Deus que havia deixado o templo, volta para sempre, para não mais deixar. Habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Contaminaram o meu santo monte com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Nós vimos que todo o período de dispersão, toda a perseguição, toda a tribulação, 2/3 de Israel perece, né? Eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. E isso nós sabemos também que é a obra de Deus, com a nova aliança, com a conversão de Israel, com o coração que era de pedra, de carne, né? Com a lei de Deus imputada no coração de Israel. Por isso que Deus não deixará mais
de habitar no meio do povo, né? Então, nós temos um novo templo, um magnífico templo, que será o centro da adoração e do governo teocrático do milênio. Detalhado em 9 capítulos, como já falei, o Antônio depois vai passar um estudo para a gente, falando da arquitetura, do sacerdócio, dos sacrifícios, né, do serviço no templo, e o retorno da glória do Senhor, né? Então esse é o lugar do meu trono, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E no reino milenar serão retomados os sacrifícios no templo. Como que podem haver sacrifícios depois da cruz? Né? Nós podemos pensar. Então Ezequiel prevê isso. Um altar, sangue, ofertas pelo pecado nesse reino futuro. E nós vimos que também em Hebreus que diz que Cristo ofereceu um único sacrifício de uma vez por todas. E isso traz uma pergunta, né? Uma dúvida, uma pulga atrás da orelha. Esses sacrifícios, eles repetem, eles completam, eles concorrem com o Calvário, com a cruz, né? É algo bem entendível de se pensar, é uma dúvida que nós temos, né? Um pouco antes de eu estudar para trazer eu estudo para os irmãos, eu mesmo não tinha uma noção desse retorno do sacrifício, né, no milênio. Mas nós vimos também, em Hebreus mesmo, que é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então eles nunca removeram pecados. Eles eram um memorial, não é memorial, eles eram prospectivos. Eles apontavam para alguém, apontavam para um sacrifício que viria, único e perfeito, né? Só Cristo salva. A sua oferta única é o fundamento sempre eterno da salvação. Desde a fundação do mundo é o sangue de Cristo, é a cruz que nos compra a salvação. Não são sacrifícios, não são o sangue de animais, de bodes ou de touros que apagam, que tiram o pecado. Nós vimos que eles apenas cobriam o pecado, né? Então, antes dos sacrifícios, eles apontavam adiante, à frente, para o Messias que viria, o Cordeiro que viria. E no milênio eles olharão para trás, para o Cordeiro que veio, se sacrificou por nós. Então, esses sacrifícios, eles são sacrifícios memoriais. Com a instituição do templo, nós vemos que eles serão de forma retrospectiva, eles apontam para a obra consumada, como a ceia também nos aponta e nos lembra da obra consumada de Cristo. O pão e o vinho, eles não adquirem nova redenção para nós. Eles relembram que a redenção que nós precisávamos, ela já foi adquirida ali no Calvário. Assim também serão os sacrifícios, o memorial perpétuo da cruz, diante da glória agora manifesta fisicamente na terra. E precisamos lembrar também que no milênio, como entrarão pessoas em corpos naturais, nós teremos nascimentos. Nós teremos novos nascimentos. E essas pessoas que nascerem durante o milênio, elas ainda nascem em pecado. Elas ainda precisam de salvação da mesma forma que nós precisamos. O pecado não foi resolvido ainda aqui, na entrada do milênio. Ele será resolvido no final, mas eu não vou dar spoiler. Né? Então, essas gerações que nascem, esse rito sacerdotal, ela ensina a necessidade de perdão. E aponta para a cruz, para eles também, de forma retrospectiva. Então, eles verão que ainda o pecado, ele continua requisitando sangue. E isso nos mostra como um memorial. Eles ainda precisam de salvação. E no caso, o rei está fisicamente ali com eles. Então nós teremos uma nova ordem dentro da adoração milenar. Não é a restauração da lei mosaica, não é a restauração do sacerdócio arônico,
Então, o sacerdócio de Arão, ele não volta, ele foi declarado como cancelado, como inútil depois do sacrifício de Cristo. Então, nós teremos uma nova ordem, nós temos semelhanças, nós temos omissões e nós temos acréscimos sem precedentes em comparação com o sistema levítico. E o núcleo propiciatório, ele desaparece. Nós não temos sumo sacerdote, nós não temos arca da aliança, nós não temos propiciatório, nós não temos véu fazendo separação entre o santo dos santos, e nós não teremos mais o dia da expiação, porque o nosso único sacrifício eficaz já foi oferecido por Cristo no Calvário. E nós não temos conflito com Hebreus, porque a antiga aliança ela tornou-se obsoleta, como nós vimos ali na dispensação da lei. Ela se tornou obsoleta pela sua inutilidade e porque foi cumprida por Cristo. O sacerdócio levítico ele foi superado pelo sacerdócio eterno de Cristo, do nosso Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote agora. Não resta mais oferta pelo pecado. A obra de Cristo ela não compete e nem repete, nem completa. Ela é completa para isso, né? Então não precisamos mais de uma oferta de expiação do nosso pecado, da nossa salvação. E nós vimos que Ezequiel ele descreve um culto distinto sob a nova aliança. Ela não expia, mas como nós falamos, ensina às novas gerações a necessidade de perdão e aponta para a obra consumida de Cristo. Teremos também um novo sacerdócio. O sacerdócio não será mais de Arão e dos levitas, mas sim dos filhos de Zadok. Os filhos de Zadok foram os que estiveram fiéis, né, durante a revolta de Absalão, ao rei fiel Davi, ali no caso, né? E nós vemos isso, é apenas uma passagem ali na história da perseguição de Absalão a Davi, de toda aquela questão, né? E nós vimos que algo que às vezes passa despercebido, a nossa leitura, o nosso entendimento, Deus não deixa despercebido, né? Então, eles que se mantiveram fiéis, Deus os eleva aqui a sacerdotes no milênio, né? E os demais levitas foram reduzidos apenas à guarda do templo. Eles não têm mais função de sacerdotal. Nós vemos que a apostasia dos levitas cobra um preço. E temos também a figura de um príncipe. Esse príncipe não é o Cristo. E nós temos duas leituras para ele. Ou Davi ressurreto, ou um descendente de Davi. Quando eu vi que tem essa opção de Davi ressurreto, eu falei, nossa, eu lembrei do Antônio falando que Davi, ele preferia ser sacerdote do que rei, né? Ele dava a perceber que ele queria ser sacerdote, mas não podia, né? E se cumprir a opção aqui de Davi ressurreto, ele finalmente terá a chance de ser sacerdote diante de Deus, né? E nós temos aqui uma comparação da estrutura da aliança mosaica, do sacerdócio e do templo mosaico e do milenar. Então a localização do templo na lei mosaica era dentro da cidade. No milênio ele será no alto monte, separado da cidade. Os móveis internos, na lei mosaica nós tínhamos a Arca da Aliança, o propiciatório, o véu, o candelabro, e nenhum deles está nesse templo milenar, apenas a mesa de madeira. O Santo dos Santos, inacessível somente pelo sumo sacerdote, uma vez ao ano, no Yom Kippur, no dia da expiação. Ele está presente, mas sem véu. Não há separação, o véu foi rasgado de alto a baixo, né? E nós vemos também um rio vivificador que nasce do limiar do altar, que sai do templo, ele nasce pequenininho e vai crescendo, deságua no Mar Morto e vivifica o Mar Morto, ele vira mar vivo no milênio. O sacerdócio, como que é a diferença entre os dois, do mosaico e do milenar? A base
Na lei, era toda a linhagem de Arão. No milênio, como nós vimos, é restrito aos filhos de Zadok. O sumo sacerdote, ele era central e intercessor durante a lei mosaica. No milênio, ele é completamente ausente. Cristo é o nosso sumo sacerdote e rei. Os levitas, pleno ministério, agora guarda e manutenção do templo. E o príncipe é uma figura nova, que nós falamos, Davi ressurreto, ou o seu descendente direto. Os sacrifícios. Nós vemos o propósito do sacrifício. Na lei mosaica, ele era prospectivo, apontava ao Cristo vindouro, não removia pecados. E no milênio, ele é retrospectivo. Ele comemora e relembra o Calvário da mesma forma que a ceia é para nós. O Yom Kippur, o dia da expiação, o dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e sacrificava, oferecia sacrifício por toda a nação. Ele era o centro de todo esse sistema de sacrifício, totalmente ausente no milênio. Nós não precisamos mais do sumo sacerdote, uma vez no ano, vá lá sacrificar por nós. A Páscoa e os tabernáculos estavam presentes, e agora eles continuam presentes e enfatizados. E Pentecostes presente e completamente omitida, né? Eu estou passando bem rápido porque é muita coisa mesmo. Como eu falei, o Antônio vai dar um estudo para a gente depois, né, Antônio? Então pode ficar tranquilo. Isso aqui é só uma introdução. E nós temos a omissão mais eloquente de tudo isso, né? Sem o dia da expiação. O Yom Kippur era o dia anual que o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos com sangue por si pelo povo. E a sua ausência no templo milenar, no reino, na adoração no milênio, proclama que Cristo já realizou a expiação definitiva por nós, né? Então, o Yom Kippur era o centro do sistema levítico. No milênio, ele não aparece, porque a expiação já foi feita. Não há véu mais a se rasgar, ele já foi rasgado de uma vez por todas, para todo sempre, ali no Calvário, quando Cristo entregou seu Espírito, né? E o que isso nos diz? A nossa própria mesa. Quando nós vemos a ceia, quando nós viemos aqui à ceia, o pão e o cálice que nós celebramos aqui como memoriais, como símbolos, eles proclamam que consumado está, a obra já foi feita por nós. E os sacrifícios no milênio, eles olharão para a mesma cruz que a nossa mesa olha hoje, todo domingo de manhã, né? Como nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, eles anunciam a morte do Senhor, pois Ele já terá vindo no milênio. Então, nós precisamos lembrar que não há mais nada a ser expiado por nós, né? E para que existe esse templo, né? Resumindo, né? As 4 funções do templo. Ele é a habitação da glória do rei, o lugar do meu trono é onde será o trono do rei, o trono de Cristo será no templo. Ele é um memorial dos sacrifícios, da redenção realizada e depois comemorada. Ele será o centro do governo, o santuário, a sede administrativa. E ele mostra também, ele é tem uma função de bênção constante, que é o rio ali, que nós vimos em Ezequiel 47, que sai do altar e vai até o mar e cura o mar morto da sua mortice. Então eu fiz aqui uma imagenzinha do templo. Nós vemos que ele é um templo muito maior, muito mais magnífico do que o templo de Salomão. E nós temos que do limiar do templo sai essa corrente de água que desce e vai e cura o mar e traz vida a toda aquela região, né? Aí, Antônio, já tem até a esqueminha para você aqui. Tem até a planta abaixo. Eu te passo, a gente conversa.
Então nós vemos que com a instalação, com a preparação, com a volta de Cristo, com a destruição dos inimigos de Deus, com o julgamento dos inimigos de Deus, dos incrédulos, nós vemos que apenas os convertidos, os santos, entrarão no milênio. Então o milênio ele começa sem nenhum incrédulo vivo. Todos que entram, entram por crer. Nós vimos que não é pelas suas obras, é por crer em Cristo, e as suas obras apenas evidenciam a sua fé nele, né? Então, os que entrarem com os corpos naturais ali, os seus filhos nascerão, e o coração não regenerado do homem que tende à rebelião continuará vigente, né? Os que nascerem durante o milênio. E será que os homens, vivendo em plena justiça, numa sociedade perfeita, já que a sociedade que corrompe o homem, né? Eles se tornarão bons por si só? Eu entendo que é o motivo didático de Deus de ter esse reino, de ter um reino mediador. Um dos motivos, né? É trazer à terra aos homens um reino perfeito, justo, com paz perfeita, para que os homens possam finalmente, agora que não há mais fome, não há mais dor, não há mais doenças como havia, não há mais pobreza, insegurança, agora sim o homem por si só ele se tornará bom, né? Então nós veremos isso nos próximos estudos. Alguém quer comentar alguma coisa? Algum comentário? Alguma observação? Acho que não. Oi. Isso é uma coisa tão grandiosa, né? Que a gente fica, diante dessa mensagem, fica até pequeno, né? Você imagina quantas pessoas vão morrer na população? Serão milhões de pessoas, né? Mas assim, a gente começa a viajar nesse pensamento, né? E quantos entrarão no reino? Imagina os abortados, essas pessoas. Qual é o número? Deus tem um número, Deus tem até, né, o nome dessas pessoas que tiveram a chance de viver, que vão entrar no reino. E a gente vai estar lá de uma maneira que a gente, humanamente falando, a gente não consegue imaginar isso. Não é só verbalizar, falar. A gente não consegue imaginar. Esse tempo que você trouxe de exemplo, nós vamos ter acesso a ele. Nós vamos estar lá, vamos estar distribuídos por toda a terra. E é algo muito grande, maravilhoso. E eu fico pensando, assim, você pega a desgraça que nós tivemos em Adão, né, da igreja do Senhor Jesus Cristo, a miséria, sermos afastados da presença de Deus. Não tem outro caminho a não ser por Cristo, para dar tão certo. Nós somos tão privilegiados. Porque a igreja, ela não é o reino, mas ela é a igreja principal do reino. E o reino não é só a igreja. Você vê, a obra de Cristo é tão grandiosa que ela contempla os que viveram antes, né, no Antigo Testamento, pela fé, né, creram em Deus, os que vão passar pela tribulação, né, aqueles que os próprios homens esquecidos farão parte desse reino que nunca terá fim. E não querendo adiantar, né, as pessoas falam que o homem é produto do meio, né? E jogam essa desculpa. A gente vai ter condição ideal, um governo ideal, e a gente sabe que termina, né? Esse período que a Terra nunca teve, né? De prosperidade, de justiça, esse tempo de abundância, de progresso, de bem-estar, onde não vai ter, não vai ter nenhuma mentira vai ser ensinada, né? Só a verdade, né? Não vai ter nenhum ativismo político, né, contrário à verdade. E a gente vai conseguir uma grandiosa. É algo assim, parece que a mente consegue até um determinado ponto, e depois parece que a gente para, a gente não
consegue imaginar mais nada. Uhum. E como que Deus é maravilhoso de, assim, de deixar isso. Como você estava falando a respeito do por que sacrifício, né? É Deus insistindo para que o homem escolha a vida. Assim, porque dentro do ambiente dessas condições perfeitas, talvez a ideia assim, mas né? Por que o sacrifício? Por causa do pecado, por causa da maldade do homem, por causa da distância que o pecado, né, deixa o homem de Deus. Ou é necessário ter uma distância. Para nós, o sacrifício que a gente entende como certo, nós precisamos de sacrifício para o nosso pecado. Mas aqueles que estarão no milênio não entenderão. Então, assim, você vê toda a grandiosidade, a bondade de Deus, a perfeição. Uhum. Sei que nada fica esquecido. Né? Todos os detalhes são preenchidos. Né? Fica nenhuma lacuna. E os detalhes dessa história de ninguém. Você vê Cristo reinando ali. Mas o mundo não é só isso. Uhum. É muito mais espalhado por todos os cantos, né? Os 4 cantos do mundo. É gente. É publicidade de polícia. É um governo só. Nós veremos que terá muita mais gente do que tem hoje. Né? A fertilidade será inigualável em toda a terra, né? E não haverá morte natural durante o milênio. Então, a quantidade de pessoas hoje é pouquinho. Né? Estava pensando nessa comparação do sacrifício, né, no milênio da ceia do Senhor, que nós temos, né? O Senhor Jesus não exigiu de nós que a gente fizesse o sacrifício, embora também pudesse ser um memorial, olhando para trás, assim como no caminho. Mas a gente começa a viajar, né? Mas como é acessível, né? O pão e o vinho fala daquilo que eles tinham todo dia. Todo mundo tem, né? Mais pobre, mais rico, todo mundo come pão, né? Que é o alimento de todos, e né, o vinho fazia parte desse curso. Então é a vida de Cristo aplicada no dia a dia. Né? No nosso repartir do pão, até aqueles que não têm, né? O correto é compartilhar o pão. Né? Então é a vida de Cristo compartilhada. E é interessante pensar que Cristo nos chamou para a sua mesa. Né? Nós somos a noiva de Cristo. E ali nós seremos a esposa de Cristo. Né? É a proximidade, né? Olha como nós somos privilegiados. Né? Estaremos perto, junto com Ele. Né? E no milênio, Cristo será o rei. Então eles ofertarão algo ao rei. Né? Aqui nós temos uma comunhão tão íntima, tão próxima. Estamos na mesa do rei. Né? Nós somos sua esposa. E né? No milênio eles terão uma condição extraordinária. Todo mundo vai ser bem de vida, assim. Então eles poderão levar sacrifícios. Né? Isso vai falar sobre o preço. Né? Hoje nós sabemos o preço. Né? Mas a gente não precisa pagar caro, né? Para prestar serviço. Né? Então a gente fica pensando nisso. Aí começa a viajar muito legal. Mas é bom. Então, acho que é isso. Eu vou pedir para o Conrad, você pode estar orando, encerrando para a gente, por favor? Senhor, nosso Deus, Pai, obrigado mais uma vez